Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula. E para a aula de hoje a gente inaugura então os nossos estudos sobre a civilização romana, também conhecida como Roma Antiga. Vale lembrar que tanto Roma Antiga quanto Grécia Antiga são bases históricas para a formação das sociedades ocidentais. Elas estão situadas no território e no continente europeu, no território europeu, e elas acabaram, então, aí sendo historicamente a base mais importante para a formação das sociedades ocidentais que viriam a surgir aí em séculos posteriores. Para a aula de hoje, eu trouxe 5 aspectos para a gente estar olhando sobre Roma Antiga. A sua localização, a importância histórica, a questão dos povoamentos, de como que foi aí o processo de dominação territorial, os períodos históricos, né, como a Roma Antiga hoje, a gente acaba dividindo ela em períodos históricos para estudar de uma forma bem mais didática, e a questão da sociedade, aí as classes sociais que vão estar permeando toda a trajetória da civilização romana. Também é importante lembrar que quando a gente fala de Roma Antiga, nós estamos falando de além de ser uma civilização muito importante para a história ocidental, estamos falando de uma civilização recente e nova, quando a gente compara ela com outras civilizações da antiguidade, como a civilização da Mesopotâmica, o Egito, os hebreus, os fenícios e os persas, por exemplo. Então, Roma Antiga ela acaba se tornando uma civilização nova, é a última civilização que a gente estuda no período da antiguidade. Bom, sua localização, né? Roma Antiga está situada na Península Itálica, né? E foi uma civilização itálica que surgiu no século 8 a.C. Então, antes da era cristã, antes do Marco Zero, que é com a passagem de Jesus Cristo, né, que marca aí o calendário cristão, o calendário ocidental, nós temos então o início da civilização romana no século 8, antes da era cristã, ao longo do mar Mediterrâneo e centralizada principalmente na cidade de Roma, que foi a cidade mais importante da civilização romana. Na Península Itálica, onde hoje é a nação da Itália. Foi um dos maiores impérios do mundo, né, ocupando aí cerca de 6,5 milhões de quilômetros quadrados e atingindo o nível, né, populacional de 50 a 90 milhões de habitantes, o que era muito considerado para aquela época. A origem, né, está situado na cidade de Roma, mas também dentro de um processo intenso de expansão territorial. Então, ela inicia na Península Itálica, com a importância, né, histórica para a cidade de Roma, mas ela tem um processo de expansão territorial muito grande, porque a civilização romana, a sociedade romana, também esteve atrelada com outras sociedades. Então, a questão do comércio, a questão das viagens, a questão das guerras, das alianças, elas vão estar acontecendo aí na antiguidade e também para a história dos romanos também. Então, os romanos também estarão nesse processo de expandir, de dominar outros povos, de fazer guerra, estabelecer comércio, alianças, dentro desse processo aí de expansão. Então, inicia na Península Itálica, né, e é centralizada na cidade de Roma, mas a civilização romana, assim como a civilização grega, também está espalhada aí ao longo do mar Mediterrâneo, centralizada na Península Itálica, na cidade de Roma, mas com um domínio territorial muito maior do que apenas a Península Itálica, tá? A importância histórica, né? Quando a gente olha para a civilização romana, o porquê que a gente estuda a civilização romana? É o berço da cultura ocidental junto com o mundo grego, né? Então, Roma Antiga e Grécia Antiga são as bases históricas para a gente compreender e entender a formação das sociedades ocidentais. Preservou e deu continuidade para as práticas culturais gregas. Isso é uma característica muito forte da cultura romana. Ela vai aprender com outras culturas que estão ali ao seu redor. É o que a gente chama de assimilação cultural. Ela vai acabar assimilando culturas de sociedades vizinhas e principalmente do mundo grego, mudando nomes, né, mudando práticas, colocando a característica romana, mas mesmo assim partindo sempre dessa questão de assimilação. Era uma forma, então, de não só preservar, mas também de dar continuidade a questões de práticas anteriores que pertenciam a outras civilizações ou sociedades. Ela é importante também porque foi a partir do Império Romano, quando entrar no período histórico romano, que vai surgir uma das maiores religiões do mundo, que é a religião do cristianismo, né, que é o início da história, né, o início da Igreja Católica, que vai acontecer no período histórico do Império Romano.
Então aí nós temos essas relevâncias históricas, né? A importância histórica de se estudar a civilização romana. A civilização romana tinha como língua oficial a língua latina, que foi a base para outras línguas posteriores, como o português e o espanhol, por exemplo, têm origem tanto no grego, mas como no latim também. Muitas palavras nossas, né, a base também do nosso alfabeto e da nossa língua, veio aí tanto do mundo grego quanto do mundo romano também. E a questão das práticas culturais, né? Engenharia, arquitetura, matemática, filosofia, a questão do direito, né? A questão da elaboração de leis, a questão de defesa, a questão toda, principalmente no campo jurídico, né? Isso aí vai ter uma importância muito grande para a sociedade romana e acabou sendo aí um exemplo, acabou aí sendo uma influência histórica para as sociedades ocidentais também. Bom, olhando a sua localização e olhando a sua importância histórica, agora a gente volta para o seu povoamento. Nós estamos falando, né, da Península Itálica, que é a península central, é a origem da civilização romana. Então, já existiam povos nessa região, né? Já existiam povos, na verdade, pré-históricos nessa região, e conforme vai passando o tempo, o processo histórico, nós temos aí a formação de comunidades familiares nessa região, na região da Península Itálica. Mas, para a questão da civilização romana, vai vir através da chegada dos povos indo-europeus, que foram, no mesmo momento. Quando a gente olha para a história do mundo grego, nós também vamos ver essa chegada dos povos indo-europeus, que também vai acontecer na Península Itálica. Outros povos europeus também vão chegar na Península Itálica, e aí vai ter um processo de assimilação cultural com as comunidades que já estavam na região e a formação e o desenvolvimento de uma nova sociedade. Bom, após o período de povos pré-romanos, né, esse povoamento para a civilização romana acontece em momentos de povos após o processo de dominação desses povos pré-romanos que já estavam na região. Então, é mais ou menos assim. Como ocorre o povoamento para a civilização romana? Ocorre com a chegada de povos indo-europeus na região, na Península Itálica, em um processo de assimilação, um processo de mistura cultural ou mesmo de domínio com os povos que já estavam na região. Então, esses povos que chegaram de outras regiões, né, os indo-europeus, latinos, sabinos, etruscos, itálicos e gregos, chegaram nessa região, houve um processo de dominação, de assimilação e a formação, então, de uma nova sociedade. É essa nova sociedade que dá início à civilização romana. Então, aí nós temos comunidades familiares que vão se tornando em vilas, em cidades, em propriedades rurais, vão se transformando numa nova forma de organização social, uma política mais complexa, o desenvolvimento de uma sociedade, a divisão, né, e a formação das classes sociais, instaurando, então, inaugurando aí o desenvolvimento, né, o início da civilização romana. Nós temos aqui, né, os povos pré-romanos. Quando a gente fala em povos pré-romanos, estamos falando em povos que moravam na região antes da chegada dos povos indo-europeus, tá? São povos pré-romanos que vão passar por um processo de assimilação cultural com povos indo-europeus que vão chegar na região também depois e vai estar inaugurando, então, o que nós chamamos de civilização romana, né, e o que nós chamamos aí de Roma Antiga, né, as cidades romanas. Bom, depois de sua localização, a importância histórica e a questão do povoamento, que é essa chegada dos povos indo-europeus com esse processo de assimilação cultural, temos aí os períodos históricos, né? São 3 períodos históricos para a gente estar entendendo a história da civilização romana. Então, assim, a civilização romana, para os nossos estudos, se divide em 3 períodos históricos: monarquia, república e império. Cada período desse com as suas características, os seus eventos mais importantes, né? Momentos de crise política, momentos de auge, desenvolvimento do comércio, ora desenvolvimento das guerras, enfim. Então, cada período histórico desse para a história da civilização romana vai nos trazer características e eventos históricos importantes. É uma forma didática, né, da gente estar olhando as civilizações da antiguidade, então a gente acaba aí dividindo de uma forma mais acessível para a gente estar compreendendo melhor. Então, são esses 3 períodos históricos: monarquia, república e império.
E a questão da sociedade. Como era dividida a sociedade romana? Né? As classes sociais romanas não vão sofrer alterações radicais durante a sua trajetória. Então, quando a gente olha para os períodos históricos, monarquia, república, império, as classes sociais, a sociedade romana vai ter essa mesma divisão, sofrendo poucas alterações. O que vai acontecer são eventos históricos nos períodos históricos que vão envolver as classes sociais. Num determinado momento, os plebeus vão conquistar direitos, num outro determinado período histórico, os escravos serão em grande número no império. Enfim, de acordo com os eventos históricos, nós teremos aí algumas características da sociedade romana, mas a questão da divisão social permanece a mesma. Como que estava dividida a sociedade romana? Patrícios, clientes, plebeus e escravos. Então, aqui não importa muito se estamos falando da monarquia, se estamos falando da fase da república ou se estamos falando da fase do império. A divisão social na civilização romana, na sociedade romana, ela vai ter essa divisão: patrícios, clientes, plebeus e escravos. E aí, cada classe social com as suas características, né? A gente pode estar apresentando aqui. Patrícios são os fundadores de Roma e seus descendentes, né? Eram os proprietários de terra, e os patrícios também vão ter alguns privilégios na política, nas decisões, na questão de votar. Então, você vai ter aí a questão dos privilégios também para essas classes. Os plebeus, né, eram homens livres e não possuíam direitos políticos. Eram artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Então, os plebeus se dedicavam geralmente ao artesanato e ao comércio, porém não tinham direitos políticos, eles não podiam participar aí das principais decisões das cidades. Essa situação dos plebeus vão acabar sendo modificadas no decorrer da história da sociedade romana. Temos os clientes também, que eram dependentes dos patrícios, né, que lhe davam proteção. Essa classe dos clientes eram geralmente plebeus que tinham algum relacionamento, né, de dependência com os patrícios e acabavam então saindo da classe dos plebeus e entrando na classe dos patrícios. E por último temos os escravos, que eram prisioneiros de guerras e seus descendentes, ou pessoas que não pagavam dívidas. Essa situação dos escravos também vai ser alterada. Vai chegar no momento da história da civilização romana que os escravos não poderão mais ser escravos por questão de dívida. Então, aí vai ser uma outra forma de pagar. Lembra que quando a gente fala do direito romano, né? O direito romano, a questão de leis, de direitos e deveres, também vão sofrer mudanças e sofrer alterações no decorrer da história da sociedade romana. Isso aí entra na questão da importância histórica, né? Compreender esse processo de mudança de leis, a mudança, questão da política, dos direitos e deveres de cada classe, que também vão sofrendo alterações, onde cada classe vai buscar os seus interesses, uma maior participação na política e no desenvolvimento local das cidades romanas. Então, essa é a sociedade romana. Temos os patrícios, temos os clientes, temos os plebeus e os escravos. A gente vai estar falando mais da sociedade romana no decorrer dos nossos estudos, né, onde a gente vai estar aí apresentando os períodos históricos, né, e os eventos onde essas classes sociais vão estar aí tendo a sua participação muito importante. Bom, a gente fica por aqui então, né? Aprendemos hoje a localização, a importância histórica, a questão do povoamento, a questão dos períodos históricos e aí mostrando, apresentando a sociedade romana que não teve muita alteração. Independente dos períodos históricos, a sociedade romana sempre foi dividida do jeito que nós mostramos: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Ou, né, todo mundo também gosta de mostrar patrícios, clientes, plebeus e escravos. Então, a gente fica por aqui. Próxima aula, a gente dá continuidade aos nossos estudos sobre Roma Antiga. Até mais. Então, é isso então. Próxima aula, a gente volta dando continuidade aos nossos estudos sobre a civilização romana. Até mais.